Queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los para lermos o Salmo de número 116. Salmo 116, versículo 12. E hoje quero pensar um pouco sobre essa realidade de ser um devedor. Salmo 116, versículo 12, que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É o salmista que faz uma pergunta. É uma pergunta séria, não é? Quem aqui gosta de ficar devendo? Eu não gosto também. Quando eu tenho uma dívida, aquilo me incomoda. Parece que os que me devem não ficam incomodados, mas eu fico. E é interessante, né? A minha sogra, que aqui está, teve uma época aí que ela me devia. Ela ainda deve, até hoje. Mas tem coisa que não se paga. Aí ela devia uns cascaios lá, né? E aí ela falou tanto nesse negócio que eu quase falei assim, tá perdoada a dívida. Incomodada, perdi o sono. Então, Florinda, se todo o dinheiro que eu tivesse nessa vida tivesse em mão tão boa desse jeito. A aposentadoria cai certinho, tá tudo, né? Mas, em alguns textos da Bíblia, esse sentimento vem muito forte. E é um sentimento muito profundo de pessoas que realmente pararam para pensar, para meditar. E principalmente, neste versículo, nós encontramos o salmista. É um salmo de ações de graças. E o salmista diz: que darei ao Senhor? O que eu posso produzir e consagrar ao Senhor que revele de maneira íntegra toda a gratidão do meu coração? Ontem eu estava conversando com a Lília e foi muito bacana no momento, né? E nós estávamos falando, puxa, como Deus tem abençoado a vida da gente, né? Não pensando em valores materiais, mas de ver a família da gente com saúde, de ver os nossos progredindo pouco a pouco, né? Caminhando no temor do Senhor. Como é bom ter uma família crente. É gostoso isso, né? Às vezes no domingo estão os três aqui na frente, um na bateria, uma cantando, a outra tocando. É gostoso isso. É bom ver o que Deus tem feito, né? Que darei ao Senhor? Até pelo benefício de poder descansar diante da poderosa mão do Senhor. Hoje as pessoas vivem muito preocupadas, ansiosas. Interessante, né? O que vai acontecer comigo? Se eu perder o meu emprego? Se eu perder a minha saúde? Tem gente que ainda anda com as máscaras. E eu conversei com alguém que dizia assim: por que o senhor não usa a máscara? Ainda é perigoso. As pessoas estão pegando Covid. Então mesmo, né? Mas de alguma forma nós estamos com os nossos corações um pouco mais tranquilos. Continuamos lavando as nossas mãos, usando álcool e tudo mais. Mas a paz do Senhor é um benefício. É uma bênção muito grande, né? Saber que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. O salmo que fala sobre isso é muito interessante. E o salmista no Salmo 139 diz: olha, foi uma maneira tão linda que o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Foi algo tão maravilhoso que o Senhor fez. E ainda mais, o Senhor já tinha todos os meus dias nas tuas mãos. E interessante que o salmista, no versículo 10, diz:
a tua destra me susterá. Salmo 139 vai falando sobre para onde eu posso me ausentar do cuidado, da bondade de Deus. E ele diz aqui, se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu for para o mais profundo abismo, lá o Senhor também estará. E ele diz, olha, se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Hoje há um sentimento no coração das pessoas, interessante. É um sentimento de que quem deve alguma coisa é Deus. Eu acho assim, interessante. Eu não sou devedor. Deus é que é. Deus está me devendo a bênção. Deus está me devendo, porque eu sou filho do rei. Mas peraí. O salmista vem numa outra direção. Ele diz assim, o que eu posso fazer para manifestar de uma maneira plena e profunda a gratidão do meu coração pelos benefícios do Senhor para comigo? A ingratidão hoje é muito grande. Deus não me ama. Você já ouviu alguém falar isso? Deus não me ama. Se Deus me amasse, Deus já tinha feito isso, tinha feito aquilo. Deus me ama só pelo que Ele pode fazer? Não. Deus me ama porque Deus é amor. Próximo texto, Romanos capítulo 1, versículo 14. Hoje nós estamos falando sobre ser um devedor. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 14, se declara de maneira contundente um devedor. Eu fico pensando que o apóstolo Paulo deve ter visto a morte de muitos crentes. Vocês já imaginaram isso? E como que ficava a mente dele? Nesse último filme que passou no cinema, muito bonito, Paulo, o apóstolo, no finalzinho do filme, tem o apóstolo Paulo, depois da sua morte, caminhando com muitas pessoas que já tinham morrido também pelo Evangelho. E sabe que aquilo lá falou muito ao meu coração? Qual era o espinho da carne do apóstolo Paulo? Poderia ser também a sua consciência. Talvez ele sonhasse com isso, dizendo assim, eu fui responsável pela morte de muita gente. E agora, eu creio, antes eu era um incrédulo, hoje eu sou um crente. O apóstolo Paulo diz, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha o versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Roma era um lugar perigoso. Talvez o apóstolo Paulo tivesse a sua vida ceifada lá. Tamanha dificuldade. Mas o que esse homem diz é, eu vou anunciar, a tempo e fora de tempo. Não tem perigo, não tem risco, não tem situação que possa me impedir. Eu estou pronto. E o zelo do meu coração é pela pregação. E eu vou pregar este evangelho, porque eu sou devedor. Nós que já nos convertemos ao Senhor, temos essa dívida, não temos? Eu acho muito bonita a atitude da Dejanira. Dejanira pega os folhetos aqui e ela sai de bicicleta, às vezes a pé, mas por onde ela vai? Ela está distribuindo. E vocês já imaginaram
a bênção e o poder de um folheto que cai na mão de uma pessoa que esteja passando naquele momento por uma dificuldade muito grande e pela curiosidade a pessoa vai ler. E Deus fala ao coração daquela pessoa. Eu sou sincero em dizer que antes eu não acreditava muito que os folhetos pudessem dar algum resultado. Distribuía, mas não tinha tanta fé assim e nem tanta convicção. Mas eu já escutei tantos testemunhos, inclusive há pouco tempo ouvi numa reunião dos Gideões que eu participei, fui convidado para fazer um momento devocional de um grupo de Gideões aqui da cidade, e eles começaram a trazer os testemunhos e contaram de um homem que trabalhava e que o seu trabalho exigia dele viagens, e ele estava num hotel. E lá naquele hotel tinha um Novo Testamento. E ele achou na capa interna o número de um telefone. E ele ficou curioso com aquilo, né? E ele falou assim, puxa, eu podia ligar para esse telefone. Podia ver o que é isso aqui, né? E ele acabou ligando para aquele número. E era uma garota de programa. Que alguém anotou o número no Novo Testamento. E ele desligou, disse que era engano, e pegou o Novo Testamento e começou a ler. E, sem muita experiência, ele começou a ler o Evangelho de Mateus. O começo do Evangelho de Mateus não é tão simples, porque tem uma genealogia do Senhor Jesus, e aí ele chegou no nascimento de Jesus. E aquele Gideão que dava o testemunho sobre esse acontecimento diz que ele se lembrou dos natais que ele passava na sua casa. Seus pais já eram falecidos, já era um homem mais velho, com muitas dificuldades, e depois de ler quase o livro todo do Evangelho de Mateus, aquele homem se ajoelhou lá no quarto do hotel, do lado da cama, e pediu ao Senhor para que tivesse misericórdia dele e o ajudasse a ir para a igreja, onde ele foi criado, de onde ele saiu, e pudesse levar a família dele também. Um Novo Testamento, com um número na capa. Poxa vida! Falei, gente, tanto lugar para a pessoa anotar o número, vai anotar no Novo Testamento, né? E o cidadão ainda liga. Sou devedor. Não é Deus que deve alguma coisa para mim. E não é Deus que deve alguma coisa para você, irmão, irmã. Somos nós, os devedores. Não somos? Que darei ao Senhor? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 4, 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 4, 7. Diz a palavra de Deus, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? São perguntas. E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesses recebido? O que nós recebemos do Senhor? Tudo. Não tem uma coisa que não seja dádiva de Deus. E o nosso coração precisa voltar a ser agradecido. Nós somos contaminados nessa nossa geração por pessoas mal agradecidas. E esse negócio do 0800 que pode ligar lá e reclamar o saque e tudo, as pessoas reclamam de tudo, não reclama? Fui no congresso com o doutor Álvaro, lá em Aracaju. E é um congresso de fertilidade, 1.200 pessoas. E eu estava numa palestra e o médico, já idoso, disse assim, o lugar no país onde as cirurgias de mudança de sexo são feitas
em maior número é no Rio de Janeiro, no Hospital da Universidade Federal. E ele diz, curiosamente, sobre a fertilidade, aquelas pessoas terminam inférteis. Mas, curiosamente, de todos que fazem a cirurgia, 60% se arrependem. Você entendeu? 100% querem mudar. Eu não estou contente com o que eu sou aqui, eu vou mudar. 60%. Alguns voltam lá, processam o médico. Porque tem que ter urologista, tem que ter cirurgião plástico, tem que ter clínico geral, tem que ter um monte de coisa, tem que ter um psiquiatra, porque o problema não é mudar aqui, tem que mudar por aqui também, a pessoa se vê de outro jeito. Qual é o mundo que nós estamos vivendo? Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que tem te ajudado? Tudo o que nós temos, recebemos de Deus. Mas tem gente hoje ainda que acha que não vem de Deus. Tudo que nós temos, até os problemas, até as dificuldades. Quando eu leio 1 Tessalonicenses que diz, em tudo dai graças. O que é dar graças em todas as coisas? Até as coisas ruins que a gente não entende, tem propósito de Deus nelas. Tem amor de Deus. Quantas vezes portas já se fecharam na minha vida e depois de um tempo eu olho para trás e digo assim, graças a Deus que aquela porta fechou. Porque se eu tivesse trilhado aquele caminho, não tinha sido bom. Era desejo do meu coração. Mas muito obrigado, Senhor, porque por isso que às vezes a gente precisa parar e deixar de ser teimoso, não é? Você já assistiu o desenho animado? Do Pernalonga. Pernalonga queria entrar numa porta. Até interessante que só tinha a porta, não tinha parede. Ele podia ter passado de lado, né? Na época que eu assistia com o cara aqui do lado. Não tinha barba ainda, né? E o Pernalonga queria entrar e botou uma bomba. Bum, a porta não abriu. Mas ele queria entrar por essa porta. Aí o pé de cabra tá lá, o martelo. E ele queria entrar. E vem a pantera cor-de-rosa. Taran, taran. E passou do lado da porta e foi embora. Ele olhou assim. Pô, alguma coisa errada aqui, né? Os desenhos falam muito, não falam? Como a gente é insistente em algumas coisas que não vão levar a nada. No livro do profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Eu não gosto de ser contrariado, de jeito nenhum. Ainda mais agora que eu fiz 54 anos, eu acho que eu já tenho o direito de não ser contrariado. Mas de vez em quando acontece alguma coisa. Principalmente quando Deus não me permite alguma coisa que eu estava sonhando. E agora, mais velhinho, eu já estou aprendendo que Deus tem um plano em todas as coisas. Eu dou o passo. Deus dá a bênção. Deus é que vai fazer para o meu bem. Deus faz para que a nossa vida seja para o louvor da glória do Senhor. É bonito, né? Aqui diz, olha, o que tens e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesses recebido? Ah, fui eu mesmo que conquistei tudo que eu tenho. Falta de gratidão. 1 Coríntios, capítulo 6, agora o versículo 20. Porque fostes comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos comprados por um preço. Qual foi o preço? A cruz. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vede, porém,
que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Nós estamos falando sobre devedores, né? Se nós já saímos do mundo, a nossa vida precisa ser pautada pela vontade de Deus. E precisamos fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. E aqui diz, olha, vede, porém, que esta vossa liberdade não atrapalhe aqueles que são fracos na fé. Quantas vezes, né? O nosso testemunho tem sido um empecilho para a vida das pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Isso aconteceu no interior de Minas Gerais. Há algum tempo atrás, o povo da igreja jogava bola. Tinha um futebolzinho de sábado de manhã. Foram jogar bola. E lá no interior de Minas Gerais, tem aqueles refrigerantes, né, Itubaína, que é engarrafado numa garrafa de cerveja. A garrafa é aquela. E o pastor sentou lá numa lanchonete com os presbíteros, os diáconos, homens da igreja, e naquelas brincadeiras, eles foram tirando os rótulos, porque molha aquilo lá e já vai saindo mesmo, né? Tubaína aqui tem a água da serra. É uma água mesmo, da serra, né? E aí tem vários sabores. Eles estavam tomando aquilo lá. No interior, o povo muito conservador, saiu um boato na cidade. Que todo sábado pela manhã, na lanchonete tal, no bar tal, o pastor da igreja presbiteriana, com os presbíteros e os diáconos e os homens, tomam altas rodadas de cerveja. Era tubaína lá do negócio lá. A aparência do mal. Eu sou devedor ao Senhor do testemunho. De testemunhar do amor de Deus nos meus gestos, nas minhas atitudes, nos meus negócios. Tudo que eu fizer. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu quero terminar lendo 1 João. 1 João 3,16. Olha que interessante. 1 João 3, versículo 16. Somos devedores de Deus. Não é Deus que deve alguma coisa para nós. Somos nós que devemos. 1 João, capítulo 3, versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Devedor. O Senhor deu a sua vida por nós. Eu preciso ser um missionário. Eu preciso ser alguém que anuncia o amor de Deus, com palavras e sem palavras. O desafio aqui é dar a nossa vida pelos irmãos. Hoje eu olho aqui para o Eliezer. Eliezer, contador, advogado, poderia ter continuado lá no seu escritório de contabilidade, né? Ter continuado lá com o direito, tantas reclamações trabalhistas, tantas áreas para trabalhar, né? Abriu mão de tudo isso. Vive uma vida simples. Podia ter uma pompa diferente, não podia? Com aquele trabalho todo. Mas eu acho que o Eliezer e a sua família nos falam sobre isso, de dar a nossa vida pelos irmãos. De entregar a nossa vida ao serviço do Senhor, a ponto de nos dedicarmos ao ministério, de termos esse chamado comum, né? O sacerdócio
do povo de Deus. Eu sou devedor. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu quero anunciar. E o primeiro lugar onde nós devemos anunciar é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Fico pensando aqui, o que é que leva a Dejanira e o Davi lá para o Mato Grosso cuidar da família? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Eu vou ajudar meus filhos. Eu vou ajudar aqueles que estão perto de mim. Eu vou ser um instrumento nas tuas mãos. Devedores. A grande pergunta hoje é essa. Você acha que Deus está devendo alguma coisa para você? Ou será que sou eu que devo ao Senhor? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Eu não vou deixar de servir o meu Senhor, porque eu sou um devedor. Ele tem dado tudo para mim e eu quero oferecer tudo para Ele. Quando a gente dá o dízimo, é 10%, né? Mas a vida é consagrada ao Senhor. Tudo para Deus. Foi Deus quem me deu. Quando Jó perdeu, Jó falou sobre isso. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode levar nada da vida da gente que Deus não possa repor.